Olá, bom dia. Eu sou a Karina do 11MB e vim falar sobre o positivismo de Auguste Comte na matéria de Sociologia do nosso querido professor Jean. Vamos começar a falar sobre como que era, vamos falar um pouco de tudo. Vamos começar então. Com isso, a superstição religiosa e demais ensinos teológicos não são levados em consideração. Por quê? Porque não contribuem para o desenvolvimento da sociedade. O pensamento positivista está dividido em duas vertentes. De um lado está a orientação científica e que busca a divisão de ciências, e do outro a orientação psicológica, que linha teórica da sociologia que investiga toda a natureza humana existente. Vamos para o nosso primeiro tópico, o início do positivismo. Através de Comte, a teoria destacou-se internacionalmente entre a metade do século XIX e o começo do século XX. Segundo os princípios do filósofo, as primeiras ideias do positivismo surgiram com a substituição do iluminismo na época das crises sociais, e explodiram na Europa e da chamada sociedade industrial, marcada pela Revolução Francesa. Então isso foi o início do positivismo, que foi uma grande marca que, por conta da Revolução Francesa, que era conhecida como a sociedade industrial, e foi no começo do século XIX, do século XX, por aí, certo? Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico é quem foi Auguste Comte, o pai do positivismo? Diante disso, sobre esse assunto, Comte resolveu dar uma resposta a esse estado de ânimo por meio da combinação das obras antigas de pensadores, bem como de alguns contemporâneos, como Resultado do Corpo, teórico que atualmente é o positivismo. Um filósofo enxergava toda a sociedade constituída através de núcleos permanentes. O exemplo da família e da propriedade. Isso é um núcleo, são dois núcleos que davam a promover o progresso. Ou seja, em um estado positivo, não haveria lugar para o individualismo, não haveria lugar para a pessoa pensar em si, apenas para o desenvolvimento de altruísmo, termo cunhado por Comte, da solidariedade de cada um em favor dos outros. No ano de 1855, Auguste Comte escreveu a obra Pelos Conservadores. Com isso, na qual definiu o significado das leis dos 3 estados, certo? Considerada a ideia-chave no positivismo. Com tudo isso, com as 3 leis que ele criou em 1855, com o estágio do positivismo, que, como ele diz, não haveria o individualismo apenas para o desenvolvimento do altruísmo, também ele sim foi o pai do positivismo, Auguste Comte. E é bom vocês, a minha aula é muito leiga, eu estudei um pouco, mas se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto, vocês pesquisem quem foi Auguste Comte e qual foi a sua ideia sobre o positivismo. Vejam vídeos, vejam pesquisas, e com isso vamos para o terceiro tópico, que são as grandes características do positivismo. Para o positivismo é apenas uma teoria
está a ser considerada verdadeira. Isto é, pode ser comprovada através de técnicas científicas válidas, ciências naturais, como todos nós conhecemos. Vale ressaltar que o pensamento positivista é considerado também uma romantização da ciência. Como é isso? Pois ela deposita sua fé na onipotência da razão, que acabei falando sobre a aula anterior do filósofo Platão, que pensa sobre a razão, certo? E voltando, e apesar de eles pensarem que apesar de eles depositar a fé na onipotência da razão, apesar de estabelecer os valores humanos como complementa opostos da teologia e da metafísica, certo? Essas são algumas das características do positivismo. Agora vamos para o nosso quarto tópico, que é o positivismo religioso. A religião positivista ela é composta por símbolos, sinais, estandartes, vestes litúrgicas, dias de santos, grandes tipos humanos, sacramentos e comemorações lembradas em seu próprio calendário, que é de base lunar e possui 13 meses e 28 dias. Além disso, acreditava em um ser supremo, um ser maior, que para a corrente representava a humanidade personificada, pois sua força é proveniente do conjunto de inteligências convergentes a todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Isso é o positivismo religioso. Agora vamos falar sobre o positivismo jurídico, que ao contrário do positivismo tradicional, a filosofia jurídica ela elimina qualquer tipo de hipótese de envolvimento de ações humanas, bem como da natureza ou da razão. O positivismo jurídico é visto como um direito de impostos pela vontade de ser humano. Nesse estilo, o direito é exercido de forma objetiva, baseado em fatos reais e científicos. Então, o positivismo jurídico ele não atua nas ações da natureza, da razão e não também em envolvimento divino ou nas ações humanas, certo? E também ele é exercido de forma objetiva, que ele tem um objetivo, não fica dando voltas e voltas, é uma coisa objetiva, certo? O positivismo no Brasil, no nosso país, um espaço ele conquistou o espaço a partir do século XX. A frase que apareceu na bandeira do nosso país, o lema Ordem e Progresso, foi criado na base das ideias do positivismo. Então, como tem na nossa bandeira Ordem e Progresso, foi a partir do positivismo também. Finalizando sobre algumas coisas do positivismo, é isso, o religioso, que é sobre a religião, sobre as entidades, sobre vestes e tudo isso. O jurídico, que vai mais pelo lado da justiça, envolvimento e tem formas objetivas de realizar. O do positivismo no Brasil, que ele conquistou a partir do século XX, que tem na nossa bandeira um grande exemplo, Ordem e Progresso, certo? Agora vamos para o nosso último tópico, não menos importante, mas vamos falar, são algumas curiosidades. Que a corrente filosófica do positivismo é uma resposta muito, muito radical aos transcendentalistas, que são as teorias de Kant, foram durantemente criticadas pela tradição sociológica e filosófica marxista, certo? É principal na escola de Frankfurt,
certo? Isso é uma curiosidade e espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Estou muito alegre em participar desse trabalho, desse projeto do Professor Jean. Agradeço a todos a atenção, a compreensão. Espero que tenham um ótimo dia e muito obrigada a todos. Um beijo.